4 momentos da história do debate sobre relações étnico-raciais no Brasil. Um primeiro momento em que existe na literatura, especialmente na literatura romântica do século XIX, a negação da humanidade das populações de origem africanas e nativas. Então, o grande debate, no primeiro momento, era o que nós vamos fazer com essas populações, que sequer são consideradas populações. São semi-humanos ou, em alguns casos, até em processo de humanização, mas não são iguais aos europeus. Então, esse é um primeiro grande slogan que eu colocaria ali, no momento número 1, quer dizer, a negação da própria humanidade dessas populações. Um segundo momento, eu acho que isso no pós-desescravização, e nesse período que vai do pós-desescravização, surgimento da República e até os anos 30, eu acho que é um momento de tensão e há o surgimento de perspectivas que passam a operar numa lógica de relativizar essas populações, ou seja, dar um grau de humanização a essas populações. Então, nesse sentido, eu acho que quando eu estou juntando ali industrialismo e democracia racial, eu acho que é um momento em que se diz, olha, não tem jeito, nós vamos ter que integrar pelo menos a população negra, já que a população nativa estava muito afastada dos centros urbanos de informação naquele período. Nós vamos ter que integrar a população negra, e aí surge o guarda-chuva da democracia racial como uma proposta de integração econômica, hierárquica e assimilação cultural, apagando os particularismos. Me parece que fica claro que em todo o debate sobre a democracia racial, que aliás retornou agora, de uma maneira forte, o resgate do Gilberto Freire, da obra de Gilberto Freire, na universidade, é muito importante nesse momento. Eu acho que fica claro que na proposta de Gilberto e outros, tanto a integração dos negros como a assimilação, a integração econômica como a assimilação cultural é muito clara. Ela se dá de forma hierárquica, é possível integrar subalternizando. Então, o que esconde a democracia racial? Ela esconde exatamente esse processo de integração subalterna da população de origem africana. Então, você tem, por um lado, uma ideia de democracia, de fusão de raças. Por outro lado, você tem nas práticas sociais, práticas absolutamente hierárquicas. Quem quiser uma demonstração mais contundente desse fato que está ocorrendo na década de 30, leia não só o Gilberto Freire, mas leia um autor, que é um autor americano, chamado Jerry Davila, que tem um livro chamado Diploma of Whiteness, que analisa o surgimento do Ministério da Educação e Saúde no Brasil. Veja que maravilha. O Ministério da Educação surge no Brasil como Ministério da Educação e Saúde. E a saúde, ela tinha um papel fundamental, que era higienizar os educandos. E higienizar naquela época significava muitas coisas. Por exemplo, embranquecer. Eugenizar. A Mãe Teresa dos Reis. E aí nós avançamos para um terceiro momento, que me parece que é um momento em que nós vamos ter um debate na sociedade brasileira onde o processo de industrialização já é mais visível, e o problema das classes sociais passa a predominar. Então nós temos no debate uma visão de uma sociedade que se industrializa e moderniza, leia-se
quando eu estou falando em sociedade, leia-se o Sudeste, né? Mais precisamente São Paulo, né? Que os grandes trabalhos da sociologia nesse período vão ocorrer, né? Em São Paulo. Então a industrialização tem que ser circunscrita àquela região, né, mais precisamente. E ali surge um debate interessante. Qual é a possibilidade, né, de se desenvolver, do ponto de vista do capitalismo, incorporando essa massa da população negra, né, que estava, de acordo com a tese desse grande sociólogo, que era portadora de arcaísmos do passado, como se nós tivéssemos uma sociedade em modernização, né, mas com sujeitos ou atores que não eram modernos, né. E aí me parece que, paralelamente a isso, vinha a tese, né, do debate, do declínio da ideia de democracia racial, como algo que, de fato, era, né, um mito, mas um mito que tinha, de fato, se incorporado na realidade, mas forjava um imaginário totalmente díspare entre o que a gente pensa da sociedade brasileira e o que a gente pratica enquanto brasileiro no cotidiano, né? Então o mito dá essa sensação de que, de fato, nós vivemos numa sociedade igualitária, mas na prática, as nossas práticas sociais, as práticas das instituições, são de uma sociedade absurdamente hierárquica, né? Bom, eu acho que é contra isso, né, ou tentando desconstruir essa imagem provocada pelo mito, né, e que não é só uma imagem que opera nas nossas práticas sociais, é que nós temos um conjunto de movimentos, incluindo o movimento negro, que passa a denunciar o papel, vamos dizer assim, hierarquizador, né, do mito. Então, quando me perguntam, né, se o mito ele tem vida na realidade, é óbvio que ele tem vida na realidade, né? Agora, essa vida do mito, né, ela está em erosão, porque cada vez mais, né, fica difícil de fazer um discurso que é absolutamente esquizofrênico. Como eu posso trabalhar, né, com uma ideia de igualdade substantiva no cotidiano, se as práticas sociais me mostram o tempo todo que eu sou diferente, né? E eu queria encerrar minha fala dizendo o seguinte, quer dizer, a escola, né, enquanto instituição pública, né, ela talvez seja o espaço mais importante para a gente perceber o grau de hierarquia e de diferenciação social que as diferenças étnicas provocam no interior da sociedade brasileira. E parece que é justamente na escola que o tempo todo nós somos levados a nos confrontar com essa imagem do mito, né? Que quando o menino chama a menina de negrinha, ou quando a menina vai lá e pega a trança da menina negra e fala, olha só, negrinha macaca, né? A professora diz assim, não faça isso, nós somos todos iguais, né? Quer dizer, eu acho que essa força do mito, né, que nos impede de, num ato desse, mostrar que essa diferença não tem que ser negada, e ela tem que ser trabalhada numa lógica, né, em que o outro me reconheça, é que a gente não conseguiu fazer nas escolas. Então, encerrando mesmo, eu queria dizer o seguinte, eu acho que nós estamos num outro momento, que para mim é o quarto momento, né? Nós estamos num momento de discutir como nós somos diferentes, né? Nós temos origens culturais diferentes, entramos no processo de urbanização e industrialização de forma diferente na história do Brasil e queremos, muitos de nós, ser reconhecidos na nossa diferença, né?